Olá, meus queridos. Eu queria ajudá-los para que, nesse movimento que nós estamos tendo de adoração ao Santíssimo, compreender um pouco melhor os fundamentos dessa adoração. Por que a adoração é tão importante? Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre os fundamentos da evangelização. Quem é o grande protagonista da evangelização? É Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor da obra. Nós somos só colaboradores. Então foi Ele que criou o universo. E não tinha ninguém lá para aconselhá-lo, a não ser Ele mesmo. Foi Ele que criou o ser humano. Criou Adão e Eva. E não tinha ninguém para aconselhá-lo o que devia ser feito. Depois que Adão e Eva caiu, foi Ele que preparou o plano. E esse plano passava pela criação de um povo, já que a humanidade estava muito corrompida. Então, foi Ele que criou o povo de Israel. Sem o planejamento de ninguém. Ele foi lá, escolheu Abrão, em Ur da Caldeia, o chamou, mandou ir para a terra de Canaã. Depois ele teve um filho, Isaac, que teve depois dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó era o filho da promessa, que teve os 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Ao longo de toda a história de Israel, Israel só atrapalhou, só fazia besteira. E Deus ia corrigindo, mandava profetas, ajudas, juízes, reis, e Israel caindo. Então, não foi Israel que colaborou com a preparação da redenção. Ao contrário, Israel atrapalhou. Mas mesmo assim, Deus é muito misericordioso. Ele se serviu de Israel. Mas se serviu, sobretudo, dos homens santos, dos homens que estavam próximos dele, que tinham um coração transparente. Quem era Abraão? Um homem que tinha fé. Rei Davi, apesar de todos os seus erros, homem que tinha fé. Quem era Isaías? Quem era Jeremias? Quem era Moisés? Grande Moisés. Todos homens de fé, de profunda fé. E então, através desses homens, Deus foi preparando a redenção da humanidade. O que Deus precisava deles? A sua fé. E eles dedicavam bastante tempo para as suas orações. Até que chegou o momento dele vir redimir a humanidade. Quem foi a grande colaboradora de Deus na redenção da humanidade? Ela, Nossa Senhora. Por quê? Porque era uma mulher de fé. Uma mulher completamente transparente. O ser humano que mais colaborou com Deus na história da humanidade era analfabeto, não dava palestras, não fazia meetings, não fazia treinamentos, não exercia nenhuma liderança econômica, política, social. Ela era transparente. Isso quer dizer que ela dedicava muito tempo à oração. O Evangelho frequentemente falava que ela guardava essas coisas no seu coração. Alguém na história da humanidade teve mais fruto do que Nossa Senhora na evangelização? Teve e tem, porque ela, desde a eternidade, continua evangelizando. E ela, então, deu a luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Deus não pediu conselho a ninguém, mas Ele escolheu 12 para que pudesse fundar com eles a igreja com a qual Ele ia evangelizar o mundo. 12 completamente incapazes. E, pois, Ele se dedicou muito tempo à oração. Jesus passou toda a noite em oração para escolher os 12, porque Ele queria saber com o Pai quem era o que Ele tinha, quem eram aqueles que Ele tinha escolhido. Outra vez vemos em oração, até o Filho de Deus, que não precisava, porque Ele era Deus, Ele se dedicava à oração. Dedicava o melhor do seu tempo à oração. Depois, na primeira evangelização
dos apóstolos, nós vemos que a oração está ao centro. Por exemplo, por que eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes? Porque eles estavam unidos em oração com Nossa Senhora. E aí veio o Espírito Santo sobre eles. Cada decisão que o colégio apostólico ia tomar, o que eles faziam? Se reuniam em oração. Então, para escolher quem seria o substituto de Judas, se reuniram em oração e escolheram a São Matias, inspirados pelo Espírito Santo. Quando iam enviar algum apóstolo para alguma missão, se reuniam em oração, oravam, pediam luz ao Espírito Santo para saber aonde enviar, para fazer o quê e quem eles enviariam. O mesmo acontece na evangelização de São Paulo. Nós vemos frequentemente Paulo em oração, porque ele quer saber o que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo lhe ia indicando, vai para cá, ou não vai para lá, né? Quando São Paulo queria ir para uma região da Ásia Menor, o Espírito Santo não permitiu e mandou ele para Macedônia. Então, homens e mulheres de profunda oração, porque é o Espírito Santo o protagonista. Pensamos depois na segunda onda de evangelização, os monges. Os monges não existiam. Deus chamou Santo Antão para começar essa vida monástica e depois muitas pessoas foram atrás dele e, pois ele criou muitos discípulos, começa a vida monástica e chega finalmente a época de São Bento, que também foi tocado por Deus. Ninguém o evangelizou, instruiu particularmente, disse, olha, você vai evangelizar a Europa. Mas São Bento, ele é o evangelizador da Europa, junto com outros, obviamente, né? Eu estou resumindo aqui muito rapidamente. Ele, como fazia isso? Ele fundava mosteiros. Quando o mosteiro crescia muito, juntava monges e mandava para outro lugar e fundava outros mosteiros. E esses mosteiros eram fontes de luz e calor para a humanidade, que foi se convertendo. Uma humanidade que estava muito mortalizada depois da queda do espírito do Império Romano. Então, outra vez, vemos que é a oração que evangeliza. Não porque a oração, eles tinham aquela intenção, e era uma intenção forte que ela vai e evangeliza. Não. A oração é para que você se conecte com Deus. Né? E com essa conexão com Deus, Deus se sente livre de atuar através das pessoas. Né? Terceira onda de evangelização, isso é um resumo muito breve, né? Os cistercenses. Né? Deus chama uma reforma dos beneditinos 300 anos depois, através de São Roberto de Molesme, São Alberico e São Estevão Harding. Eles acabam fundando os cistercenses num período longo de 100 anos. E a única coisa que eles queriam era se dedicar à oração e à santificação. Eles não queriam fazer nenhuma obra missionária, mesmo porque Deus não os estava pedindo. E ainda assim, eles reevangelizaram a Europa. Uma terceira onda de evangelização. Da mesma maneira que São Bento. Iam fundando mosteiros. Em 10 anos fundaram 70 mosteiros cistercenses. Olha só que fecundidade, né? É a época de São Bernardo. Olha que coisa mais maravilhosa. E o que dizer das ordens mendicantes, né? São Francisco de Assis, São Domingos de Guzmão. Né? Ninguém planejou a vinda deles, nem o que eles iam fazer. Não é que o papado se reuniu com os cardeais e o que eles iam fazer. Não, é o Espírito Santo tocou essas pessoas e eles não tinham pretensão nenhuma. Eles se dedicavam a uma vida conventual de oração. Eu fico muito impressionado com o poder da oração na evangelização. Justamente porque é na oração que nós deixamos a Deus livre para fazer o que Ele quer. Saltando muitos anos, né, vamos chegar na nossa época, né, o surgimento dos movimentos de leigos, décadas de 60, 70, 80 do século passado. Quem planejou a vinda deles? O Espírito Santo, que foi tocando diversos fundadores em diversos lugares do mundo, sem conexão entre eles, né? Mais ou menos na mesma época, e foram surgindo movimentos de leigos em diversos lugares.
porque o Espírito Santo tinha decidido fazer isso. E qual deve ser a nossa prioridade no Reino Cristo, se nós quisermos ser um movimento apostólico? Nós precisamos ter uma impressionante vida de oração. Os membros do Reino Cristo precisam ser pessoas santas, porque Deus evangeliza o mundo através da santidade. Então precisamos ter muita vida de oração, muito tempo de oração, muito mais tempo de oração que de apostolado. Muito mais tempo dedicado à oração do que ao apostolado. E eu repito e recalco isso, porque é aí que Deus vai nos santificando e nos vai enviando. Ele mesmo nos vai dizer o que Ele quer de nós e como Ele quer que isso se realize. Então, fica essa primeira formação, porque da importância da adoração, porque o protagonista da evangelização é Deus. É na adoração, que é a rainha das orações, né, por assim dizer, né, onde nós realmente deixamos que Deus seja esse protagonista, porque nós nos colocamos completamente em segundo lugar, em segundo plano, e deixamos que Deus venha em primeiro plano. Nas seguintes formações, nós vamos ir incrementando mais sobre o que é a adoração, quais são os seus aspectos fundamentais, elementos durante a história e, sobretudo, na história recente, porque parece que Deus ele quer fazer algo muito especial no mundo, na igreja e no nosso movimento Reino Cristo através da oração. Fenomenal.